sido até por uma falha nossa. Uma falha nossa no governo Bolsonaro. Ele chega lá e pede para o Bolsonaro a fita de uma reunião de ministros do Bolsonaro. O que é que o judiciário tem que ver com isso? Perfeito. O que eles têm que ver com isso? Isso aqui, a fita está aqui, mas eu não vou entregar, porque é uma reunião de ministros. Não tem nada a ver com golpes, essas Olha o que coisas. ele fala agora, que interessante. O Bolsonaro gritava, chiava tudo e entregava a fita. Bravateiro. Aí vai nomear o Ramagem. Não, imagina o Alexandre lá, o ministro Alexandre. Não pode nomear o Ramagem porque o Ramagem foi chefe da tua segurança. Onde está escrito isso? Onde é que está escrito isso? É verdade. O Bolsonaro deu força para o Alexandre crescer. Ih, tá errado. Então o Alexandre Valdemar tem Costa força. Neto vai ser comentarista na E eu Brava. meu advogado Marcelo Bessa não quer que eu fale. Não quer que eu Tem que falar. fale do ministro. Fala, Eu Valdeca. respeito os ministros. Fala, Valdeca. E eu tinha uma boa relação com ele, mas nunca mais tive. Isso é um absurdo, né? Eu dei muita risada ontem porque a galera ficou em pânico. O Paulo Anão, lá dos Estados Unidos, ele, não sei se você viu, escreveu: por favor, vocês precisam internar o Valdemar Costa Neto. Por quê? O que ele disse de verdade? Valdemar Costa Neto está confessando para o Brasil inteiro que o presidente Bolsonaro é um frouxo. É um frouxo, é um covarde. O presidente é o partido dele. E eu tô achando de verdade, porque muita gente está dizendo que o Valdemar é atrapalhado, que ele tá ficando velho, tá sendo sincerão. A gente brinca, inclusive, disso. Mas eu tenho pensado bem que o Valdemar, ele tá mesmo querendo sabotar o próprio bolsonarismo do PL, que já deu tempo. Acredito que o partido hoje fez e fará nessa eleição os maiores nomes do centrão tradicional. Os principais nomes principais não, grandes... Uma quantidade de candidatos bolsonaristas não serão eleitos. Alguns, os mais famosos, obviamente que sim, e através deles o centrão entrará no PL, mais uma vez. Uma parte será reeleita e outra entrará através dessa eleição de agora. E por isso Valdemar não quer mais esses malucos bolsonaristas. Eu tenho, de verdade, eu não sei o que o ouvinte acha, você concorda, né, Vanessa? Eu acho que ele, você já fala isso há um tempo, eu acho que ele já deu tempo do bolsonarismo e ele silenciosamente sabota. Ele não quer o Flávio eleito presidente, eu já entendi isso. Quando ele dá entrevista falando que o Eduardo, aquilo ali não foi burrice, não foi imbecilidade, foi claramente pensado, gente. Falando sério, agora que quando a gente... Ele sabe da impopularidade do Eduardo. Sabe, o Valdemar... Ele conhece. Só um bobo acha que o Valdemar está sendo um louco por falar. Ele está sabotando mesmo o bolsonarismo no PL. Quando ele dá entrevista dizendo que se o Flávio perder, Eduardo Bolsonaro não volta, e ele é enfático, ele ratifica essa informação 3 vezes na entrevista, acho que foi ao UOL semana passada, essa foi de ontem no Metrópolis. Ele ratifica... Ele enfatiza que se Flávio não ganhar, Eduardo não volta para o Brasil. Ele está dizendo isso para os brasileiros. Ele sabe da impopularidade do Eduardo Bolsonaro. É só você ler os comentários desse trecho da entrevista que é impagável, que você dá muita risada. Tem esse trecho foi no UOL ou na Jovem Pan? Jovem Pan, se não me engano, que ele falou isso, fizeram lá, a Pan fez um corte e botou no Instagram deles, Jovem Pan News, se não me engano foi a Pan SBT, agora, porque ele deu entrevista para vários lugares aí, e eu tô trabalhando para que ele dê entrevista à Rádio Brado. E ele disse, aquele negócio sobre o Eduardo, os comentários, você dá risada porque uma galera dizendo, obrigado Valdemar, agora que eu voto mesmo no Lula, grande parte, eu voto no Renan mesmo, é isso mesmo, obrigado. Então, Eduardo para sempre nos Estados Unidos, assim, comentários, e cada um desses comentários com 9 mil curtidas, 8 mil curtidas, claramente mostra que quem gosta do Eduardo é uma bolinha do bolsonarismo. Que, inclusive, vários membros do bolsonarismo, deputados inclusive, agentes públicos, detestam esse cara. E o Valdemar Costa Neto não sabe disso? Óbvio que sabe. O Valdemar Costa Neto não suporta aquele maluco do Eduardo. Então, quando ele fala essas coisas, ele está sabotando mesmo o bolsonarismo. Porque, pensando bem, o Valdemar é um político do centrão tradicional corrupto. Já esteve preso no caso Mensalão. Ele usou o bolsonarismo para crescer o partido. E agora não é mais necessário. Não é mais necessário. Ele está bem. Ele já fez em 22 a maior bancada do Brasil.
de políticos tradicionais do Centrão. Não tem nada de direita, esquece esse negócio de direita do bolsonarismo. Políticos tradicionais, aqui na Bahia tem vários casos. O que ele pensa agora? Eu vou continuar com esses bolsonaristas pra quê? O que eu ganho com isso? Eu vou fazer mais deputados do Centrão? Eu posso fazer um Nicolas, de novo, vou fazer, claro, vai ser o mais votado, eu ainda acredito. Mas o Nicolas, levando essa quantidade de votos gigantesca, atrás do Nicolas, vem 4 ou 5 do Centrão em Minas Gerais. Tradicionais, ou estou errado? Os bolsonaristas médios, nessa eleição de 26, vão se lascar. Eu tô vendo a situação da Bahia. A Bahia é a grande plataforma do sofrimento bolsonarista. Tô vendo vários candidatos. Eu vou dizer aqui a minha opinião, vou antecipar. Posso estar errado, mas analisando o cenário de hoje, só muda se o Bolsonaro morrer. Aí muda completamente, a gente volta a um cenário parecido de 2018. Mas o cenário da Bahia desses candidatos bolsonaristas com mandato, todos perderão a eleição esse ano. Todos. Esse ano 2026. Posso estar errado. Mas vendo o cenário hoje, porque o PL trabalha para eleger caciques. Estadual e federal. Muito difícil ver bolsonarista ganhando a eleição. Você acha que o Valdemar Costa Neto quer o quê? Bolsonarista? Não, ele quer os políticos tradicionais. Para ficar, inclusive, negociando com Lula. Nessa mesma entrevista, ele disse que é a favor, que achou fantástico a indicação do Jorge Messias para o STF, o Bessias. Ele disse... Acabou. Nessa mesma entrevista ele disse que não quer confusão com ninguém, que tem uma boa relação com o STF, que é contra impeachment de ministro. Ele está dizendo a verdade e sabotando o bolsonarismo. A intenção é essa mesmo. Aí quando ele fala do Flávio, que tem que ganhar, que o Eduardo não volta, é para sabotar mesmo. Ele não quer o Flávio eleito presidente. São 8 horas e 26 minutos. Ele quer uma campanha forte. Porque com a campanha forte, ele elege deputados federais em todo o Brasil. Com uma chapa boa majoritária, ele vai eleger os tradicionais do PL, não bolsonaristas. Por exemplo, aqui na Bahia, sabe quem vai ser a primeira colocada na chapa para federal? Vai ser alguma bolsonarista? Não, como foi em 2022. A Roberta Roma, esposa do presidente do partido. Preciso dizer mais alguma coisa a respeito do João Roma. Você acha que ele é bolsonarista? Ele nunca foi. Ele nunca nem foi de direita na vida dele. Um centrão tradicional clássico que nem teve relevância política. Conseguiu, através diretamente com Jair Bolsonaro, o ministério, porque o João Roma é profissional puxa-saco. Ele conseguiu puxar tanto o saco do Jair Bolsonaro, e o Bolsonaro é fraco das coisas, da cabeça, acabou dando para ele um ministério e depois a presidência do PL, aqui na Bahia. Ele pulou o Valdemar Costa Neto. Essa informação que poucas pessoas sabem, tirando a classe política. O Roma, ele pulou o Valdemar Costa Neto. O acerto do Roma com o PL é diretamente com o Jair Bolsonaro. E outra informação, se fosse pelo próprio Valdemar Costa Neto, o Roma não teria mais a presidência do partido aqui na Bahia desde 2023. Aliás, principalmente desde 2024, porque o resultado do PL em 2024 foi pífio. Foi vexatório. Mas quem foi eleito? Roberta Roma em 2022. Roberta Roma, ela usa o bolsonarismo como o Valdemar faz, como o marido faz. Política tradicional do Centrão, meu querido. É bolsonarista, que direita. É feminista, inclusive, como vários outros membros do PL. Então, mas assim, eu aqui vendo o cenário atual brasileiro, eu vou torcer para o Valdemar Costa Neto sabotar mesmo esse movimento. Porque pelo menos o bolsonarismo fraco, enfraquecido, coopera para a gente ter uma direita real no Brasil. Pelo menos para a gente tentar uma direita no Brasil. Com o bolsonarismo, a gente nunca vai ter direita no Brasil. A gente vai ter uma seita, um coletivo de malucos, de teóricos da conspiração, de doentes mentais, e a gente não vai para lugar nenhum. São 8h28, Vanessa. Você concorda comigo? Concordo totalmente, né, Timóteo? O mais interessante de assistir isso tudo que está acontecendo aí com o PL é ver que que dentro dessa celeuma que se tornou o bolsonarismo, o Valdemar é o cara que está sendo mais honesto em suas palavras. Olha que contradição, né? Aquela pessoa que foi presa ali no mensalão, junto com Lula, Zé Disseu, todo aquele processo de corrupção. E o Valdemar aí, né, que tem a mesma condição jurídica do presidente Lula, que é o presidente do qual todos reverberam aí, chamam de ladrão e tudo por questões óbvias. O Valdemar, ele, enquanto isso, né, estando ali junto, no mesmo balaio do Lula, ele é ovacionado pelos bolsonaristas, porque ele não é só alguém que emprestou o partido para que o partido dele crescesse. Ele hoje é uma figura que sobe em trio, que é aplaudida,
né, pelos próprios bolsonaristas, Pior ainda. mesmo tendo todas essas falas e todas essas coisas contra o líder carismático desse movimento, porque o bolsonarismo tem dois líderes, o líder carismático, que é o Bolsonaro, e tem o líder de fato, que é, sem dúvida alguma, o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar, e mais engraçado agora, é as ameaças, entre aspas, dos bolsonaristas na internet. Alguns dizendo, cuidado, Valdemar, com esses seus pronunciamentos, você vai transformar o PL no PFL. Querido, esse tempo já passou. Já passou, ele já fez. Não, ele não vai fazer, isso não vai acontecer. Porque o Valdemar, muito diferente na época do Bebiano e tudo mais, ele é muito inteligente. O Valdemar, ele coaptou a família Bolsonaro no que a família mais gosta. Conforto, prazer. Todos eles, apesar dele falar tudo isso, ficam em silêncio absoluto. Por quê? Porque estão todos empregados pelo Valdemar. Todos. E o Valdemar só está esperando o resultado dessas eleições. O Carlos perder em Santa Catarina, né? A redução do volume de votos de vários bolsonaristas. Eu vou dar um exemplo aqui. Um Nicolas, que foi eleito com 1,5 milhão de votos, se for eleito com 500 mil, é uma redução estrondosa de votação. Sai de um cenário de grande repercussão para um cenário que ainda vai ser bom, mas com muito menos votos. Eu entendi, eu pensei, desculpa, quando você falou que as pessoas falam que o partido vai virar um PSL, tá falando no sentido de tamanho, de força, né? De centrão. E que o PSL, na verdade, o Bolsonaro depois abandonou e acabou. Aliás, o PSL não acabou. O PSL já ficou forte e acabou virando União Brasil, porque foi a união com o DEM. Mas ele se uniu, ele precisou se fundir. Mas eu entendi que você está falando porque o Valdemar não deixa isso acontecer, porque ele faz afagos, né? Ele sabe mexer com o bolsonarismo. Ele sabe onde a cobra dorme e ele vai dando ali as condições. Certo? Ele tem... A Michelle Bolsonaro vai falar alguma coisa contra o Valdemar da Costa Neto. A verba dela, pelo que foi dito pelo Dudu do Pendrive, é de R$800 mil por mês. Certo? A verba do PL Mulher, que ela é a presidente, é R$800 mil. Ou seja, ela tem ali um aparato inteiro para sustentar a ela. Então, a filha dela, a enteada, né, já está empregada, enteada do Bolsonaro, também como assessora. Então, a gente tem um aparato de condições que é dado pelo Valdemar da Costa Neto para a família Bolsonaro subsistir dentro da sua própria incapacidade. Mas quando essa incapacidade se tornar explícita, quando esses votos diminuírem agora nessas eleições, porque eu acredito que isso vai acontecer e que isso é um trabalho de inteligência do próprio Valdemar da Costa Neto, ele vai ter argumentos suficientes para reduzir esse aparato de sustentabilidade da família Bolsonaro ou até mesmo extinguir e voltar às suas alianças com políticos que são mais leais, que são mais fáceis de trabalhar, como dito por ele mesmo, o próprio Lula. Então, é o que a gente tem hoje, gente. O Valdemar, ele não está senil, ele não está louco, ele não está nada disso. Ele está falando o que é necessário para que esse plano se cumpra. E eu já venho dizendo isso há muito tempo. Eu falei sobre isso em 2022, no final, próximas eleições, eu falei, eu estou achando a subserviência do Bolsonaro muito grande com o Valdemar da Costa Neto. Para que Bolsonaro ficar tirando foto? Para que candidatos bolsonaristas ficarem dizendo, homem de Deus, nosso Valdemar da Costa Neto? Isso é lamentável. Isso é bizarro, isso é desnecessário. Porque, na verdade, os candidatos bolsonaristas são valiosos para o Valdemar e não precisa puxar o saco dele para ele querer no partido porque ele é um cara de negócios. Mas o bolsonarismo não, ele faz questão de abraçar essas figuras, de dizer que essas figuras são maravilhosas, a título do Flávio, que queria botar o Ciro Nogueira de vice. É o que a gente tem, gente. O bolsonarismo é uma legião de crápulas lutando por poder e utilizando a população acéfala, burra, que eles conseguiram coaptar para essa seita, como massa de manobra e sustentabilidade para esse projeto de poder. É isso. Perfeito. Você acha, se coloque no lugar do Valdemar Costa Neto, Vanessa, você presidente de um partido, o que você prefere? Ter a maior quantidade de deputados, quebrando o recorde mais uma vez, deputados estaduais e federais, principalmente, óbvio, federal, ou você ter um presidente da República
que é mais viável para um presidente de partido, Vanessa? Eu prefiro ter Deputado. deputado. A cabeça do Valdemar, exatamente. O que ele ganha exatamente com Flávio Bolsonaro sendo presidente? Ele está usando a polarização. No caso do PL especificamente. Olha o que ele está fazendo. Ele está usando a polarização, né? Usando a idolatria das pessoas, porque todo mundo que vai... Você observa, a galera mais idólatra já tem as figuras dentro do PL. Aquela Júlia Zanata, ela faz parte de um dos estados com maior nível de idolatria por Bolsonaro, que é Santa Catarina. Certo? Tá pirada, viu? Por causa da pesquisa. Tá revoltada, tá xingando todo mundo. Pois é, mas essa Júlia Zanata, ela é a pessoa mais subserviente ao Eduardo Bolsonaro. Ela é realmente, assim, um capacho de Eduardo Bolsonaro. Aí, o que ela faz ali, né? Ela pega aquilo e coloca como, assim, Santa Catarina é o exemplo disso. E ela começou a falar sobre essa questão toda aí com o Eduardo e tudo mais, e ela usa isso, essas pessoas vão se movimentar a favor dos candidatos que tiverem para votar, certo? Que ela pode conseguir, eu acho que assim, a distância do Carlos com o Amin é pouca. A depender do trabalho que venha sendo, que seja feito, pode ser que o Carlos supere o Amin, né? Então... Eu acho que não. Em Santa Catarina. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão usando a idolatria do povo para, tipo assim, quem é do PL, eu vou votar. Vanessa, a gente vai ver... E eles vão trocar, eles vão tirar essas pessoas. Nessa eleição, você vai ver a recuada. Isso se o Bolsonaro não morrer. Porque se ele morrer... Você vai ver o enfraquecimento desse voto bolsonarista, idólatra. Você vai ver a redução. Você acha que o próprio Valdemar não conversa? Essas falas do Flávio Bolsonaro, acredito que tem... participação, responsabilidade do Valdemar Costa Neto. Você acha que isso, por incrível que pareça, não tira voto do grupo deles? Claro! Tira voto. As pessoas, mesmo os débeis mentais, a gente fala aqui do retardado, que não pode perder tempo falando com ele, porque é um ignorante, mas mesmo esses caras, uma hora a conta chega, eles acordam para a vida. Uma hora tem um despertar. E a internet também, o peso das críticas, com toda a modéstia do mundo, modéstia de coração, de verdade, Abrado é uma mosquinha mesmo, do ponto de vista da comunicação nacional. Na Bahia a gente tem uma representatividade com toda a modéstia, mas agora nacionalmente a gente é uma mosca. Mas essa mosquinha, você não tem noção dos nossos cortes, das nossas falas exaustivas a respeito do óbvio, a respeito do Jair Bolsonaro, há anos isso. Causa impacto. Eu já falei aqui, já fiz uma pergunta. Quem está assistindo a Abrado aqui e você era bolsonarista e por causa do nosso conteúdo você acordou para a vida? Através de um corte que você viu no TikTok, que você viu no Instagram, que você viu no YouTube mesmo, no short. Muita gente está vendo short do YouTube, que é um sucesso da Abrado. E você acordou para a vida. Tem pessoas e assim acontece. E a gente vem fazendo um trabalho. Os nossos cortes viralizam às vezes nos grupos e mesmo o sujeito burro, débil mental, uma hora a conta chega e ele vê que está sendo enganado. Mesmo o corno manso, uma hora ele acorda para a vida, ele, não é possível, é verdade. Então, essas falas do Flávio estão sabotando. Então, eu estou sabotando por mim, continue falando. Quando eu falo sabotando, não sei se alguém deve achar que eu estou querendo defender, eu falo que nada, ele que se lasca, é um mau caráter, aquele sujeito, toda a família. Mas tira voto deles aquilo. Quem ganha? O Renan Santos vai crescer muito com isso. Todo mundo ganha. Quando o Flávio perde voto, todos os outros 3 candidatos ganham, mas principalmente quem ganha é o Renan, porque é o único que está fazendo um discurso combativo, disruptivo e de direita. O único, ele ganha mais. E Flávio perde voto. Quando ele dá essas declarações, e eu tenho certeza que tem dedo do Valdemar Costa Neto no marketing, dizendo, Flávio, faça isso mesmo. Porque a conta deles, entre aspas, do Valdemar, eu acho que é para sacanear mesmo. O Valdemar não quer Flávio presidente. Mas a conta do marqueteiro é o seguinte, a gente tem 20% dos votos que acham que Bolsonaro era radical demais e detestam Lula. A gente vai conseguir esses 20% ainda dos indecisos sendo isentão, fazendo discurso de esquerda. Não, vocês não vão. Primeiro de tudo que o Flávio não vai. O sobrenome Bolsonaro tem um peso gigantesco, tem um passado que foi construído pela mídia brasileira. E por mais que você ache que a mídia é ruim, que de fato é um consórcio às vezes satânico, de mentira, de fake news, agora a mídia tem o seu peso. E eles construíram em volta do sobrenome Jair Bolsonaro um peso de mentiras. Tem muita coisa que eu discordo.
Por exemplo, eu não acho que o Bolsonaro foi autoritário, o que a mídia construiu. Longe disso, o Bolsonaro foi o maior covarde, não somente da história, eu acho que do Brasil, da história política, mas do Brasil, da história do Brasil. O Bolsonaro foi o mais covarde. Bolsonaro não foi autoritário, mas a mídia construiu que o Bolsonaro foi um autoritário, ditador, machista, homofóbico. Claro que não tem nada disso, pô. A mulher dele convive, né, com um cara que se diz homossexual 24 horas por dia. Bolsonaro nunca foi homofóbico, nunca foi racista, mas a mídia construiu isso. E você tem que reconhecer que a mídia tem um peso. O consórcio midiático, principalmente a Rede Globo, sim, tem um peso muito grande. E quando o Flávio faz discurso para tentar retirar esse peso que foi construído pela mídia, ele não consegue, porque é muito grande. Só que ele perde. Ele não ganha nada, ele não ganha votos dessa galera que deixou de votar nele por ter acreditado na mídia. Ele não ganha votos dessa galera. E pior, ele perde votos que já estavam sendo construídos com o pessoal que tinha uma pouca percepção do que é direita. Perde totalmente. Então ele não ganha entre as pessoas que veem Rede Globo e perde com aquelas que já tinham um pouco de admiração pelo Flávio Bolsonaro. Então é a receita da derrota. Flávio Bolsonaro não cresce mais. E os números das pesquisas recentes que são apresentadas aí, esse crescimento do Flávio é exatamente por causa da terrível derrocada do Lula. Por causa dos preços dos combustíveis, principalmente da guerra. Óbvio, não estou defendendo o vagabundo do Lula, esse larápio, não vote 3 nunca na sua vida, a gente tem que dizer isso. Mas é verdade, o Flávio não cresce por ele mesmo. Qual é o plano de governo do Flávio Bolsonaro, meu querido? Me diga aí, qual é o plano de governo para a gente reduzir os juros no Brasil hoje, que é um entrave para a geração de renda, de emprego, para o empreendedorismo no Brasil? Qual é? Não tem. O Flávio só tem o pai dele, e já é aquele negócio isolado, e a terrível... A derrocada, o derretimento do Lula. E as pessoas pensam, vem o Lula, um vagabundo, um larápio, acaba sobrando um pouco para o Flávio e também para os outros candidatos e para o Renan Santos. Agora, já pensou a campanha começando? O estrago que vai fazer o PT, e o candidato do PT é o Flávio, que eles preferem mil vezes do que o Tarcísio. A gente falou isso aqui várias vezes. Imagine quando começar a campanha, que eles vão fazer o fantástico. O consórcio vai fazer o dossiê, o documentário do Flávio Bolsonaro e como ele comprou aquela casa com dinheiro emprestado do BRB. Vai mostrar no documentário os elos dos 5 ex-ministros do governo Bolsonaro com o caso Banco Master. Ah, você acha que não? Vai falar. Só não falaram ainda porque estão esperando o momento correto. Você acha que o Flávio não vai perder, não vai derreter? E o Flávio é um sujeito fraco, mais fraco que o pai. Irmão, é a receita do fracasso. E o Valdemar quer isso, Vanessa Moreira. Com certeza. O único objetivo do Valdemar, e eu venho falando isso, Timóteo, há muito tempo aqui na Braga. Não é agora que eu comecei a falar isso. Eu falava isso desde 2022. O único objetivo do Valdemar com essa aproximação é fortalecer o partido dele. Ele fez isso muito bem. Né, ele fortaleceu. Quando a gente teve o resultado das eleições de 2023, aqui, eu estava aqui nessa bancada e eu fiz a análise no dia seguinte. Eu falei, gente, vamos parar com esse negócio de o maior congresso conservador. Aí tinham comentaristas e pessoas aqui que falavam, você é muito pessimista, o PL vai forçar todos a votarem juntos. Partido é isso, não sei o quê. Cadê essa forçação de barra? Não, o que o Valdemar queria era o quê? Vamos pegar essa parcela de idólatra, porque isso tem dia para acabar. O Bolsonaro é um cara fraco, ele não vai levar isso adiante. Esse movimento que ele criou vai ficar com apenas uma pequena parcela de imbecis, idólatras e alucinados, e a maioria das pessoas vai sair desse negócio, e isso já está acontecendo, né, há algum tempo já. E eu vou continuar com o meu partido enorme, abarcando esse pessoal, tornando o meu partido famoso, porque observem como, do ponto de vista do marketing, o Valdemar está sendo um gênio. Ele tem o partido dele participando da maior polarização política já vista no Brasil, que é Bolsonaro versus Lula. E o partido dele estar nessa polarização é importante, dá notoriedade. Faz com que muitos que tenham aversão ao Lula e que não entendam nada de política, votem em figuras do partido que é supostamente contra o Lula. E é supostamente, porque debaixo dos panos, diversas pessoas do PL votam junto com governos do PT. Aqui na Bahia, a gente tem isso. A gente teve 4 deputados que foram eleitos estaduais, 2 do PL,
menos de um mês, nem a posse tinha acontecido ainda, e um deles era o presidente do PL, que é o Vitor Azevedo, já fizeram aliança com o governador petista Jerônimo Rodrigues. O Vitor fez campanha para Jerônimo no segundo turno, o Vitor fez campanha em diversos interiores, né? E fez campanha também no primeiro turno junto com a Roberta Roma, que é esposa do João Roma, em diversos municípios, junto com Jerônimo e Lula. Sim, e eles não escondem. O Vitor dá entrevista, ele fala, eu fiz campanha no segundo turno. Quem esconde é o João Roma, mas o Vitor não. Ele foi deputado do PL, governista e tudo mais. Sempre foi. E assim, e vocês querem me dizer que Bolsonaro também não tá sabendo muito disso? Tá. Porque se ele era a figura, se ele vinha pra Bahia e ele andava com o Vitor Azevedo, ele não sabe quem é? Então assim, o Vitor tá errado? Não. Não tenho nada contra ele, eu só estou trazendo aqui para vocês o que é o PL, né? Da mesma maneira, e a gente conhecendo isso, que dos deputados que venceram as eleições, dos deputados federais, que foi João Gabacelar, Roberta Roma e Capitão Alden, apenas o Capitão Alden é de direita. A Roberta Roma e o João Gabacelar são de esquerda. Exatamente. Certo? Então, assim, eu falei, 30% do partido vai votar em causas da direita. E foi o que aconteceu, ou não foi o que aconteceu? De maneira geral, esse percentual aqui da Bahia se reflete na realidade do PL. PL não é partido de direita, aí fica essa anta dessa Júlia Zanata falando aí aos quatro cantos, que quem for de direita tem que votar no PL, em deputados do PL. Gente, acabou esse discurso. Essas pessoas vão derreter, essas pessoas vão cair muito. Eu confio que o povo de Santa Catarina não vai cair nessa campanha, né? Não, contra a Ana Campanholo, porque olha o que está acontecendo. Eu tenho confiança no povo que não vai eleger Carlos Bolsonaro, vai eleger a mim e vai eleger Timóteo, eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema aqui em dizer que se Ana Campanholo perder as eleições para estadual, ela merece. Não, ela não vai, tá? impossível. Não, mas entenda. Mas só que ela é uma pessoa que, independente da política, ela tem um trabalho estrondoso intelectual. O trabalho da Ana Campanholo foi traduzido em diversos países. Ela é uma das maiores estudiosas do feminismo no mundo. Tá jogando no lixo tudo. Tá? No mundo, certo? E a gente vê essas pessoas que se elegeram, não foi sobre o berço do Bolsonaro, sobre o dorso do Bolsonaro, né? Essas pessoas se elegeram sobre o dorso de valores, como o próprio antifeminismo. Certo? Sobre esse dorso que essas pessoas se elegeram, essas pessoas estão tentando destruir a Ana Campanholo. Tem gente na internet falando assim, então vocês apoiam essa deputada que tinha foto falando da maconha, como a maconha era legal. Peraí, gente. Eu não conheço essa postagem da Ana Campanholo, mas se isso aconteceu na época que ela era jovem, um passado, pouco me importa. O Olavo de Carvalho já foi até islamista. Isso é babaquice, né? Sabe? Isso é uma coisa ridícula. Você ficar falando do passado. Agora, o Bolsonaro votou no Lula. Agora, quais são os frutos que a pessoa apresenta? A Ana Campanholo, diversos, tá? Politicamente, eu não a admiro. Já falei aqui. Eu acho que ela, como disse Timóteo, joga no lixo a coerência dela, joga no lixo a retidão que ela poderia ter na causa principal da vida dela. Certo? Que é ser uma excelente professora, excelente estudiosa, ela vende muitos livros, ela é uma das maiores escritoras de feminismo do mundo, certo? Ela não precisa disso. E ela joga isso tudo no lixo por causa de uma politicagem. Mesmo ela vendendo muitos livros, você falou que ela precisa, eu acho que não se compara a um carguinho. Não se compara, porque é um cargo que dá conforto, dá salário, dá autoridade. Rede de contatos, não compara mesmo, olha. Complicado, Vanessa, é complicado. São as vaidades. São as vaidades. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, muito querida, que me ligou mais uma vez com a questão daquele negócio de minha candidatura a governadora. E depois ofereceram até outra coisa. Eu falei, gente, eu não quero, não tenho interesse nenhum com esse negócio. Eu já disse e repeti várias vezes lá no microfone que eu vou perder minha credibilidade com isso, velho. Eu não tenho, sabe, não estou querendo vender nenhuma vantagem. Aliás, isso é tão óbvio, né? Se eu entrasse nesse negócio, eu perderia bastante. Em credibilidade, principalmente. Mas algumas pessoas querem isso, exatamente. Elas trabalham, não estou dizendo que foi, obviamente,
Tem muita gente que está trabalhando corretamente para colocar pessoas sérias na Câmara, na Assembleia Legislativa. Agora, tem outros que são oportunistas, que dariam tudo para receber uma ligação dessas que eu recebi, que fariam tudo porque querem. Eu não quero isso de verdade, ficar preso a negócio de salário, a pacote, a qualquer tipo de benesse aí do Estado. Isso é babaquice, rapaz. Isso aí passa. São 4 anos para você ficar enganando as pessoas, para ficar falando bobagem. Desculpa, para você ser político, você tem que ser vocacionado. Tem que fazer um trabalho sério. E eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo isso no Brasil. No Brasil. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Você conta nos dedos. Gente que fala que é simples, que não usa o dinheiro para ficar... não desvia emenda parlamentar. São raríssimas exceções de pessoas sérias. Aqui na Bahia, ai, meu irmão, são dedos de uma mão. Não é das duas, não. É de uma mão que a gente... Olha Eu nem lá. sei, eu acho que não tem. Eu ia falar que... Quem são? Político sério? Ou de mandato? De mandato é triste falar isso, né? Porque eu votei em algumas pessoas aí que eu via como grande promessa da juventude. Não é nem jovem, já é velho também, mas foram ludibriados, foram Pelo poder. hipnotizados pelo poder e vão se lascar. E não vão ter poder mais e foram enganados por Satanás, achando que estarão por cima da carne seca 2027, não vai, irmão. Que você foi engabelado, você está servindo de escada para esses caras, você está servindo de escada para Valdemar Costa Neto. No caso do Valdemar já serviu, porque ele já está em outro nível. Que nada, rapaz. Esse negócio, política é para servir o povo. Ah, eu não quero, eu sou uma pessoa eu tenho as minhas coisas, então não vai ser político nem eu não quero ser, cara. Acho que a Vanessa, ela tem um desejo do coração dela de ser política. Não tenho, não. Eu não tenho. Tira dele. Esse negócio é loucura, cara. Agora, tem gente que nasceu... Eu vejo o Kim Kataguiri. Ah, a gente vai falar da MDL. Eu vejo... Você já viu o trabalho do Kim? Vai ser deputado agora por 8 anos, federal. Esse ano ele termina candidato à reeleição. Você já viu o trabalho dele? As proposições, as leis, o que ele conseguiu aprovar, o trabalho do sujeito, não é para qualquer um. O que ele enfrenta de dificuldades, a simplicidade dele. Falando a verdade... E sendo massacrado. Sendo investigado, indo pra cima dele, massacrado. Pô, velho, é a vocação, o cara nasceu pra isso. Ele não utilizou do microfone, de fama, pra ser político. Ele nasceu, ele já foi convicto da militância política pra conseguir a eleição dele. É um trabalho do deputado Kim Kataguiri é exemplar. Ou tô errado? Me diga aí. Agora, o deputado Van Hatten, com algumas críticas, eu tenho crítica também com o Kim Kataguiri. O Van Hatten faz um trabalho exemplar também, eu gosto do trabalho do Van Hatten. Tem outros deputados federais que a gente conta, acho que tem mais 3 deputados federais que eu gosto do trabalho, que são pessoas leais ao Brasil, de verdade, que pensam. Quem mais? Me ajuda aí, que agora eu esqueci, mas tem algum outro aí que eu gosto. Agora, são raríssimos os outros, só querem lacrar na internet. O cara vira deputado, não vou nem dizer que é corrupto, mas vira deputado para ficar pegando dinheiro para investir no gabinete de vídeo, de edição de vídeo. O gabinete dele, na verdade, o mandato dele vira um veículo de comunicação. Ele, que nem a Bia Kicis, por exemplo. A Bia Kicis, deputada federal, ela tem um mandato, desculpa o linguajar, bosta. Mas sempre teve. Ela foi eleita para fazer o quê? Para ficar lambendo o Bolsonaro, para ficar ganhando seguidores retardados com metade do cérebro, que ficam idolatrando o Bolsonaro, e o Instagram dela é só notícia quibada. É igual o Brado Jornal, a gente é veículo, o CNPJ é veículo de notícias, é o nosso trabalho. O Instagram da Bia Kicis, você vai lá, é só isso, a foto dela, o título da notícia, é isso. O trabalho do deputado é ficar quibando notícia, botando nas redes sociais. É uma loucura, bicho. O cara é eleito para ficar fazendo propaganda aqui na Bahia mesmo. O Capitão Alden é outro. O deputado federal da Bahia, que já teve várias vezes, agora sumiu, finge que nem conhece a Brado, que nunca teve aqui. Pedem até para não colocar matéria do Capitão Alden, acredite se quiser, matéria. Quando alguma coisa acontece, a Brado não pode colocar. Me ligavam pedindo isso. Só porque a gente critica o bolsonarismo. E ele acha que vai ser reeleito agora, candidato a deputado federal. Eu acho que não vai, porque é fraco, é igual o Bolsonaro. Você veja o Instagram dele, qual é o trabalho dele? Nada. É só quibar notícia e ficar lambendo o Bolsonaro. Olha, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Só para ficar alimentando essas pessoas de todo o Brasil, que eles acham que isso, na verdade, transfere voto, que é um ledo engano achar isso também. O sujeito que vai lá na rede social do Capitão Alden, às vezes é do Pará, do Maranhão, é do Rio Grande do Norte, é de Santa Catarina, é de São Paulo, e aí bota lá curtida. Aí ele pega aqueles 50 mil views, ele acha 50 mil views no vídeo que eu falei lambendo do Bolsonaro. Desses 50 mil, 10% é voto. É voto nada. Se for 1% de voto, já você tá ganhando muito. E olhe lá.
Mas a cabeça do bolsonarista influencer é isso, dos deputados. A conta deles é rede social. Aí o Instagram dele vira um rol de notícias. Tem alguma coisa, proposição, ação que ele articulou? Nada. Zero. Bia, esses caras aí, todos os bolsonaristas são os piores quadros da política brasileira. Nicolas Ferreira, ele tem um trabalho fantástico para falar de obviedade. Eu já disse, o Nicolas Ferreira não deve ser mais deputado. Ele deveria largar, abandonar a vida e fundar o NN. Olha, boa ideia. Nicolas News. Acabou, ele vai Com fazer os certeza. vídeos, ele é fera, ele fala bem, a edição dele é boa, ele tem um carisma, vai bombar, vai arrebentar. Veículo de proporção internacional, inclusive. Abrangência internacional. NN, olha aí, Nicolas. Nicolas News. Abandona, pra que você precisa de mandato? E já que é pra também mentir e usar o nome de Deus em vão, ele pode virar pastor. Tem essa possibilidade pra ele também. Exato, ou ele Ele pode... pode ganhar maior dinheirão aí com esse negócio. Olha o cara que ele andava no avião, como é bem sucedido, o Valadão. É só ele fazer uma coisa menos escabrosa que o Valadão fez, mas ele também vai ter adeptos aí da seita nicolista que vai querer ele como pastor e vai dar dinheiro pra ele comprar jatinho. Abre uma igreja, abre um site de notícias, não precisa de ser deputado federal. Vai falar da Janja, aí faz um vídeo, parece o silêncio seletivo da Janja. Aí ele não fala do silêncio dele seletivo a respeito das vagabundagens da família Bolsonaro. Aí ele fica quieto. Aí ele fala da Janja, são milhões de views. Eu não tô dizendo que é fake, como esses vagabundos do PT ficam falando. Não é fake, o povo vê, curte. Qual o trabalho efetivamente como político? Como deputado federal, zero, nenhum. Tem vários que são assim famosíssimos. Tem gente aqui da Bahia que gosta. O deputado Leandro de Jesus, ele abriu um canal de YouTube. Eu acho até fantástico, porque eu duvido que ele ganhe a eleição para deputado federal. Ele já tem um canal de YouTube para ficar lambendo o Bolsonaro. É canal de YouTube, não é jornalismo, é canal de lambição do Jair Bolsonaro. E a audiência não é de vocês sabem, né? A audiência é do Bolsonaro. Acabou, ele abriu um canal do YouTube para ficar lambendo. Ele tá no caminho certo, porque não vai para lugar nenhum. Qual é, efetivamente falando, o mandato do senhor como parlamentar estadual? Nada, zero. É só Instagram. Ele viaja para os Estados Unidos para ficar... Aliás, isso aí... Acha que vai ter voto disso? Vai lá ficar lambendo o Eduardo Bolsonaro. Acha que o Eduardo vai dar 20 mil votos para ele como candidato a deputado federal? Vai. Ele vai dar 50 mil votos para você, o Leandro Jesus, o Eduardo Bolsonaro. Como deu em 2022 ainda, para todos vocês. Então é isso, gente. O Eduardo aqui na Bahia, principalmente. No gente, Brasil inteiro. Mas eu falo assim, eu acabei de aqui, falar os comentários do Metrópolis. Principalmente, é um tira-voto terrível. E aí o cara vai e aposta nisso como um ponto de partida eleitoral. Já, pelo amor de Deus, gente. Acabou. Olha, sabe quem vai vencer essas eleições? Quem tem trabalho próprio, quem está protagonizando, quem está fazendo por onde. Aí vai vencer as eleições. Exatamente. O resto, quem ficou só de vamos fazer aqui uma campanha porque eu sou amigo, vote em mim, que eu sou amigo do Bolsonaro. Isso a gente já viu que acabou. 2024 foi a prova disso aí, né? Tem gente que bate cabeça achando que vai... E a gente já falava, né, Timóteo, que isso já estava... Agora, quando o Flávio começar a tomar o cacete, for candidato mesmo, começar a tomar um cacete do consórcio, esses caras vão pular do barco. Eu acho isso. 50-50. De acontecer esse movimento aí da galera Timóteo, não querer associar a imagem ao Flávio Bolsonaro, que ele vai ser massacrado no consórcio. E sim, Vanessa Moreira tira voto. A gente pensa que não, mas tira voto. Tudo bem. A gente não, eu... Tira voto. Mas qual será a contrapartida da família Bolsonaro? A contrapartida será o vitimismo. O Jair Messias Bolsonaro, certo? Eu não estou aqui dando demérito aos médicos do Bolsonaro, mas se o Alexandre de Moraes quiser realmente fazer uma análise mais apurada, ele deveria também ter uma junta médica paralela para avaliar o quadro Bolsonaro. Porque médico não é Deus, tá, gente? Médico não é Deus. Mas tá dizendo o quê? Que eles vão falar que o Bolsonaro tá morrendo? Vai. O Bolsonaro vai ficar por volta aí de 1 mês na UTI, entre a vida e a morte. Anote o que eu estou dizendo. Eles vão, Timóteo, de qualquer forma, porque o que acontece... Eu não duvido. O que acontece hoje é o seguinte, a família de bravateiro não sabe fazer nada. Nem o ó com copo, pegar o copinho aqui, ó, a caneca, e fazer um ó com a caneta, eles não sabem fazer. Nenhum deles. Eles só sabem gastar dinheiro público.
Se essa eleição for ruim, eleger poucos bolsonaristas, que eles mesmos já estão eliminando, né? Aquele site patético que a gente está até no site, criado pela mente brilhante do Carlos Bolsonaro e do Eduardo, os traidores da direita, criaram, não foi? Né? Parece que sim. Acho que... Aquele pessoal ali, de quem está naquela porcaria de site, 90% é puxa-saco. Ou seja, até os puxa-saco deles, eles estão massacrando. Mas é por isso que não são eles que fizeram o site. Não, eu também vi, eu não tinha visto. Não, todo mundo que saiu do Novo. Fiquei até desanimado. Eu tava feliz, achei que era uma lista mesmo de pessoas que falavam mal do bolsonarismo e tal. É uma lista ridícula. A gente, me colocar lá igual o Rodrigo Constantino. Não, colocar igual o Rodrigo Constantino, igual aquele Pedro Pôncio. Só fala besteira. Pelo amor de Deus, gente. Sem terra. Só fala bobagem. Alguém que fez alguma criticazinha... Não, Bolsonaro, todo mundo, não é nem que fez crítica a Bolsonaro, não, que saiu do PL, foi pro Novo. É por isso. Entendeu? Que não ficou no apito. Vanessa, quem criou esse site? Algum velho doido, com grande parte, sem nada pra fazer, aposentado. E tu acha que o é Carluxo tudo isso? É tudo maluco, servidor público, concursado, que não tem o que fazer. Entendeu? Principalmente mais de 65 anos de idade. Brocha, corno, que não tem o que fazer durante o dia e fica falando dos mal dos outros que criticam o Bolsonaro. Eu acho que é uma estratégia de 4 do Carluxo. Não, eu acho que não. Agora sim, eles estão desagregando absurdamente a própria base deles, entendeu? Onde eu tô querendo chegar. Eu só acho que isso tudo vai mudar se o Bolsonaro bater as botas. Mas se o Bolsonaro ou se ele for pra UTI. Não vai, porque ele já foi pra UTI. Quando você fala, Vanessa, tem um negócio, como é aquele nome daquele jargão? Carne de vaca. Vira carne de vaca, ou seja, perde a relevância, o significado inicial, perde a importância real do negócio. E quando acontece uma vez, é que nem manifestação. Manifestação de rua tem que ser marcada uma a cada 6 meses. Senão vira carne de vaca. Senão perde o sentido do ponto de vista do marketing. Você não é marqueteira, pô. Então, o Jair... Ele já foi tempão. Ele estava na UTI semana passada, pô. Mudou alguma coisa, ele foi preso, não mudou bulhufas, ele não cresceu em nada. O Flávio só conseguiu despontar nas pesquisas porque o Lula enfrenta o pior momento em quase 4 anos. Depende de como venham as notícias, como venham as notícias. O Bolsonaro na UTI, só diferente, o que não é carne de vaca é ele bater as botas, velho. Ou o Flávio, tem um detalhe também que eu ouvi uma pessoa falando, tem toda a verdade. Ou o Flávio sofrer mais um atentado como o pai sofreu. Ou simularem um atentado. Ou simularem também. Que eu não acho impossível isso acontecer no momento de desespero. Eles vão ficar, Timóteo, eles vão partir para a estratégia do vitimismo, que é a estratégia que eles estão usando, de marketing que eles estão usando. Que eu não consigo entender vantagem nessa estratégia, mas é a que eles usam. Eles vão fazer alguma coisa. Eles vão fazer alguma coisa. E eu ainda aposto que seja com a saúde do Bolsonaro. Porque eu entendo o que você está dizendo. Ele vira e mexe, está na UTI. Só que como essa notícia vier a depender, vamos supor, 15 dias antes da eleição, Bolsonaro está entre a vida e a morte. Aí vem Michele chorando, postando ela na igreja, chorando, orando pelo marido. Aí vem a filha também, que agora está saindo chorando nas coisas, entendeu? Vai ser uma babaquice generalizada, os filhos chorando, aí todo mundo em oração, levante de oração, acabou. Junta com o Pablo Marçal, que já está no meio disso tudo também. O Marçal outro, que já virou carne de vaca. Oração e jejum pelo Bolsonaro já virou carne de vaca. Só vai mudar, só vai ter relevância quando o Bolsonaro morrer. Eu não estou aqui defendendo isso, longe disso, inclusive falando do ponto de vista político, se ele morrer, o bolsonarismo, essa desgraça, volta com força. Não volta. E eu duvido que isso vá acontecer. Aliás, isso a gente não tem como saber, né? Se ele estiver realmente passando por um problema real de enfermidade. Eu não acredito nos problemas de enfermidade. Eu acredito. Sim. Eu não acredito, sabe? Porque, observe. Eu ouvi um médico sério falando. Pô, peraí, Timóteo. Na hora que o cara recebeu a domiciliar, o cara estava no hospital. No mesmo dia, ele saiu da CTI pro quarto e foi para casa. Só um otário que fica acreditando que o tempo todo... Como é que é? Ele estava no... Ele estava na CTI. Centro de Terapia Intensiva. Quando a domiciliar dele saiu, ele foi para o quarto e em menos de 24 horas ele já estava em casa andando com os cachorros. Se ele for solto hoje, vamos supor, acontece alguma coisa, Moraes dá um surto e libera Bolsonaro da condenação. Você duvida que amanhã ele está em cima de trio elétrico, ele está
andando de jet ski? Não, é verdade. Peraí, pô. É verdade. Ele vai. Ser muito otário ficar acreditando nesse negócio. Aquela vez que ele foi pra UTI a primeira vez, qual pessoa na UTI que recebe jornalista, que faz propaganda de capacete, que fica recebendo um bocado de visita? É verdade. Pô, é só um otário que acredita o tempo inteiro nisso. Ele tem, sim, pessoas que favorecem esse ambiente pra ele. A Michelle trocou o médico dele, colocou um médico mais conhecido, pronto. Eu acho que a justiça, o Moraes, se fosse esperto, botaria uma outra junta médica para avaliar a condição dele. Você tem razão. Vamos lá, são 9h08. Ô, Carol. Bom dia, Carol Barbalho. Bom dia, Timothy. Bom dia, Nessa. Bom dia, Luiz. Bom dia, Bradistas. Excelente quinta-feira a todos nós. Diga aí. Tô dando risada sua aí na tela, a invenção do Luiz Melodia. A nova Magalu. Olha aí. E aí, Carol, você acha que... A gente falou um bocado, fez uma análise aqui do Bolsonaro, até falou do Valdemar Costa Neto. O que você achou do Valdecão falando verdades aí na entrevista? O que a gente já fala há muito tempo, né? Se ignorar o narrador, realmente são só os fatos. O Valdeca é coerente com os objetivos dele, obviamente. Não é nada sem objetivos claros, né? Todo mundo sabe da questão do poder de Valdemar, do partido, a clareza que ele sempre teve, e todo mundo sabe. Eu acho que o ridículo é ver algumas figuras, como o Tomé Abduch falando, agradecendo, dizendo que ele né, agradecendo a ele por ter feito a direita brasileira, mas isso que devia ser de certa forma, incomodar as pessoas, né? E não as verdades ditas pelo Valdemar. Isso aí é mais do mesmo. E não é nada novo pra gente, não. É coisa que a gente já fala aqui há anos. Eu lembro que eu falava com o Lohan ainda, né? Quando eu comentava com o Lohan, eu falava dos objetivos do Valdeca e que duraria pouco e logo mais ele chutaria o bolsonarismo, né? Aconteceu. Ele já sabe que ele não precisa mais do bolsonarismo. Bolsonaro que precisa dele. Exatamente. Né? E como ele mesmo falou, o Bolsonaro criou tudo isso. O Bolsonaro fortaleceu o Alexandre, como eu falo aqui sempre, né? Ele criou, ele deu essa força ao Alexandre e fez questão de diluir toda a popularidade dele, toda a força que tinha toda aquela movimentação gigantesca. Né? Ele fez essa questão de acabar com o próprio bolsonarismo e com a própria direita, né? Que agora precisa de força para ressurgir de forma mais coerente e limpa, sem esse tanto de abutre aí, como Flávio Bolsonaro e tudo mais, que a gente já sabe que não é direita, mas se criou essa distopia aí de que, enfim, é a direita bolsonarista e que critica não é de direita. É muito complicado isso tudo, né? Pra gente ter que ficar explicando isso para um bando de maluco é complicado, mas, enfim, a gente está aqui para isso, né?